Com certeza não existe nada pior do que ficar no mesmo ambiente que aquele seu chefe insuportável. Mas agora, imagina ficar presa numa ilha deserta com esse seu chefe insuportável. Amor? Isso acontece no novo filme de terror Socorro, dirigido pelo Sam Raimi, que tá nos cinemas. Eu assisti o filme esse final de semana e vou falar pra vocês que eu gostei bastante, viu? Então, se você já assistiu o filme, quer relembrar tudo que aconteceu e saber umas curiosidades bem legais dos bastidores, fica por aqui até o final. E você que não assistiu o filme ainda, mas quer ficar mesmo assim, pode ficar, mas estejam avisados de que teremos spoilers. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário e não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Quase todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. E, gente, aos poucos tô dando uma incrementada aqui no cenário, vocês viram? Pois é, tô fazendo só com coisas que eu tenho aqui em casa, não tô podendo comprar nada, então aos poucos aí a gente vai ajeitando a luz, os decorativos e etc, mas eu achei que já ficou melhor, vocês acharam? Em Socorro, a gente acompanha a Linda Little, interpretada pela diva Rachel McAdams. A Linda é uma funcionária mega competente ali na empresa em que ela trabalha, mas por conta do seu jeito, os colegas de trabalho dela acham ela mega esquisita e vivem excluindo ela, coitada. Ela não tem amigos ali, ela não é chamada pros happy hours, ela não é chamada pras reuniões, mesmo ela tendo feito todo o trabalho. Então, assim, ela só é humilhada ali no lugar que ela trabalha. Bom, o presidente ali da empresa em que ela trabalha tinha acabado de falecer e agora quem vai assumir o cargo é seu filho Bradley, interpretado pelo Dylan O'Brien. Ele é todo bonitão, assim, mas ele é um podre, gente. Primeiro que ele não sabe de nada da empresa. Ele se acha, ele é super machista e ainda vai fazer uma super sacanagem ali com a Linda. A Linda, gente, ela trabalha nessa empresa já fazem 7 anos. Ela tinha uma boa relação com o antigo presidente, o pai do Bradley, e ele tinha prometido pra ela uma promoção, depois ali do período de fim de ano. E seria uma grande promoção, pra ela se tornar vice-presidente da empresa. E ela era competente pra isso, então ela tá ali super ansiosa e animada pra essa promoção, né, é claro. Além disso, ela também tá felizinha porque ela é meio apaixonadinha pelo Bradley. Ela fala ali que eles tiveram um flertezinho na festa de fim de ano da empresa, então ela tá com a expectativa alta pra essa chegada dele, né? Mas, o que acontece? O Bradley, ele não dá essa promoção pra Linda. Ao invés disso, ele dá o cargo de vice-presidente pra um cara que tá lá só há 5 meses na empresa, mas que é um brother dele ali, da fraternidade. Então, óbvio, né, que a Linda fica super bolada, tipo, como assim? Eu tô aqui tem 7 anos, trabalhando pra caramba, e esse podre desse cara recebe a minha promoção. Não é possível, né? E ela vai reclamar com o chefe. Ela chega lá na sala do Bradley e pergunta por que ela não conseguiu a promoção, e ele fala que por mais que ela seja super qualificada, competente, inteligente, ela não é uma pessoa muito apresentável ali pra andar do lado dele como vice-presidente. Então, ele teve que dar o cargo pro amigo dele, bocozão lá. O Bradley, então, fala com a Linda assim: olha, se você quer me provar o contrário disso, você vai com a gente pra viagem da fusão de Bangkok e vamos ver se você sai bem. Só que isso faz parte de uma estratégia dele ali pra deixar ela fazendo todo o trabalho dessa fusão super importante que ia acontecer. Afinal, ela sabia de tudo e ele e o amigo dele não sabiam de nada e no fim das contas ele não ia dar o cargo pra ela, né? Bom, chega o dia da viagem, a Linda toma coragem ali, ela conversa com o passarinho de estimação dela e ela é capaz de fazer isso, gente, ela vai. Embarcam no jatinho então, ela e mais uns 4 homens, os parças ali do Bradley, que também trabalham na empresa. E durante a viagem, a Linda tá ali trabalhando duro, escrevendo no computador, tudo que tem que ser feito, piriri pororô, enquanto esses caras acham um vídeo dela e começam a rir e zoar a cara dela, gente, é muito paia. Pois é, a Linda já tinha mandado um vídeo de inscrição pra um programa de TV de sobrevivência ali, tipo um Survivor, Largados e Pelados, Do Limite, enfim. E eles estavam tirando sarro desse vídeo dela contando que ela deveria ser escolhida pro reality show, porque ela tem várias técnicas de sobrevivência, ela sabe viver ali na selva e tudo mais. A Linda vê que eles estão rindo dela, fica super triste, ela até chora ali. Só que é neste momento que começa uma turbulência cabulosa e o avião cai. Take your seats, you little bitch. E
E nessa cena, né, do avião caindo, é claro que é, né, muito tensa, a gente vê muito sangue ali, aquela coisa gore, impactante de acidente de avião, né, as pessoas sendo sugadas e se machucando todas, enfim. Tudo isso com o toque do Sam Raimi, essa cena ficou bem legal. Eu, particularmente, gosto de cenas de avião caindo. Uma cena também que é bem forte de avião caindo, que eu tenho ela bastante na memória, que eu fiquei um pouco traumatizada com esse filme, é daquele filme Sociedade da Neve, daquele acidente real, enfim. Fiquei com hiperfoco, nesse caso, por meses, gente. O avião cai no meio do mar e os únicos sobreviventes desse acidente são a Linda e o Bradley. Eles vão parar numa ilha e enquanto o Bradley fica um tempo apagado ali, porque ele se machucou, a Linda vai construindo todo um acampamento e abrigo ali pra eles. Ela sabe de tudo, né? Sobre selva e como fazer as coisas e como sobreviver ali. Então ela consegue se virar muito bem. Ela arruma comida, ela faz fogo e ela cuida do Bradley enquanto ele tá machucado. Pra atrapalhar tudo, o Bradley acorda. Por que atrapalhar? Porque ao invés de agradecer a Linda, né, por tudo que ela tá fazendo, ele começa a dar ordens pra ela e falar tipo, você tem que lembrar que você é minha subordinada aqui, eu ainda sou seu chefe, e que não sei o que, falando que ela tá fazendo tudo errado, que ela tem que fazer o que ele mandar. E, gente, maluco, né? Ele é mega arrogante. Então ela fala assim, quer saber? Beleza, então, fica sozinha aí, beijo, tchau, eu vou montar o meu acampamento ali pra lá, sozinha, e é cada um por si. E aí, ela deixa o Bradley sozinho. Só que o Bradley não só é um inútil, mas ele também tá machucado, né? A perna dele tá machucada, então ele não consegue andar. E aí, depois que a Linda deixa ele sozinho, ele simplesmente não consegue fazer nada. Ele fica ali deitado, tomando sol na cara, quase morrendo de desidratação, até que, um tempo depois de deixar ele sofrendo um pouco, a Linda volta como uma grande salvadora, messias ali, pra ajudar o Bradley. E ela combina ali com ele, né? A partir de agora, não tem essa de você é meu chefe. Aqui a gente é igual, você não vai mandar em mim. Nós dois estamos tentando sobreviver e é isso. Então, sabe? Ela é uma diva que ainda tenta ser legal com ele. Let's not forget, I'm your boss. You work for me. We're not in the office anymore, Bradley. Chega um momento em que a Linda percebe ali que eles precisam comer algo com mais substância, além das frutinhas que eles estavam comendo. E ela fala pro Bradley que viu umas pegadas de javali ali, que é um porco selvagem. E ela começa ali a fazer uma lança pra poder caçar esse javali, gente. A Queen vai caçar um javali e ela caça mesmo, ela definitivamente caça esse javali, porque assim, cena louquíssima. Depois de uma luta ali com o javali, a Linda simplesmente consegue matar o porco selvagem gigante num momento sangrento que ela vai enfiar a lança ali e enfiar de novo e enfiar de novo e o javali tenta de todo jeito resistir, mas ela não desiste e coberta ali de muito sangue, ela termina o abate. E essa cena traz uma característica bem marcante do Sam Raimi, que é dar uma forçada ali no gore por um tempo pra poder deixar a situação passar do ponto de ser confortável. E ele faz isso de propósito pra gente ficar chocado, nervoso e com aquele, tipo, choque, nervoso, vontade de rir ao mesmo tempo, que foi exatamente o que eu senti nessa e em várias cenas. Você fica, tipo assim, é tão extremo que chega a ser engraçado, entendeu? Mas não engraçado de um jeito ruim. You ever hunt? I think I like it. Bom, a Linda leva o banquete pra casa e ela e o Bradley comem ali, se esbaldam no javali. E com mais substância, né, o Bradley vai se recuperando, a perna dele vai dando uma sarada e ele vai ajudando ali a Linda aos poucos a fazer as coisas no acampamento deles. Em um certo momento, a Linda vai explorar um pouco mais a ilha, quando de repente ela vê um barco. E caramba, né, coisa boa, finalmente, já tinha uns dias que eles estavam ali, finalmente eles iam ser resgatados. Mas a Linda resolve não acenar, não chamar a atenção desse barco, e ela na verdade se esconde. Por quê? Porque ela ainda quer ficar um pouco mais ali com Bradley, ela sente que precisa de um pouco mais de tempo ali com ele. Porque assim, gente, a Linda nessa ilha, sobrevivendo apenas com recursos naturais, tá tipo na melhor versão dela. Enquanto no escritório a gente vê ela ali numa versão mais esquisita, com umas roupas estranhas, aqui ela simplesmente tem um glow. Ela fica com o cabelo todo volumoso e bonito e queimado de sol, ela fica bronzeada e tudo mais, então ela tá vivendo ali os melhores dias dela, gente. E com a ideia na cabeça de conquistar o Bradley, que é casado. Então, depois de ver o resgate e não chamar por eles, a Linda volta pro acampamento na cara dura mesmo, como se nada tivesse acontecido, e eles seguem vivendo ali os dias como largados e pelados, mas de roupa.
A relação dos dois começa a melhorar um pouco. Eles trocam confidências ali, eles enchem a cara com uma bebida que a Linda fez e deixou um tempo fermentando pra ter álcool. Ela sabe fazer até isso, gente, pelo amor de Deus. Ela conta pra ele que tinha perdido o marido em um acidente e que ele era um homem super abusivo com ela e tudo mais. E o Bradley conta que ele não tinha uma boa relação com os pais e etc. Então começa ali uma faísca, um fagulho de uma relação mais próxima dos dois. Aqui tem um momento importante. Eles vão explorar a ilha juntos e a Linda fala assim pro Bradley: ó, tá vendo aquela pedra ali em formato de X lá longe? Então, não tenta ir pra aquele lado explorar, porque ali tá cheio de cipó venenoso que pode te matar assim em segundos. E falando em venenoso, a Linda pega ali umas frutinhas silvestres e ensina pra ele quais são venenosas e quais não são. Então, né, ensinamentos. Todo dia aprendendo coisas com a Linda na selva. Com essa relação se construindo, o Bradley fala pra Linda, tipo, ah, deixa eu fazer um jantar hoje pra gente, você sempre faz, que não sei o quê. E aí ele prepara um peixe cru ali com umas frutas, tudo improvisado com os recursos que eles tinham, uma comida japonesa improvisada na selva. Eles estão ali naquele jantar, um datezinho à noite, quando de repente a Linda começa a engasgar e a passar mal ali. O Bradley, gente, o que ele fez? Ele envenenou a diva, porque ele é um burro e ele tem uma ideia mais burra ainda, que é sair no mar com uma jangada péssima que ele tinha feito, improvisada, com os pedaços de madeira. Então, assim, gente, é o tipo de ideia que nunca ia dar certo. Mas, como já faziam semanas que eles estavam ali, ninguém tinha ido resgatar eles, que era isso que o Bradley pensava, né? Ele resolveu tentar buscar ajuda com uma jangada no mar. Só que, óbvio, dá tudo errado, ele quase se afoga ali. E quem que salva ele? Claro que é a Linda, né? Numa cena nojenta, que ela vai vomitando ali tudo que ela tinha comido na cara dele e fazendo aquela massagem cardíaca e assim, nojo, né? Essa cena dá muito nojo. E mais uma vez, vamos lá, né? A Linda tenta explicar com toda a calma do mundo que eles precisam ficar juntos pra poder sobreviver, que não dava pra ele fazer isso. E ele já tinha dado um outro chilique antes disso e tentado fazer um acampamento sozinho. Ele tinha falhado e ela tinha acolhido ele de volta. Então ele tava fazendo merda de novo, mas tudo bem. Ela falou que perdoava ele e ele fica chorando ali, falando que ele é um imprestável, que até nisso ele falhou e parará. É quando a Linda dá um espetinho pra ele de polvo. Um polvo que tem uma toxina paralisante. E em questão de segundos, ele fica completamente paralisado só escutando ela falar. E aqui ela dá um pisão nele e fala: olha só, eu perdi a paciência, você precisa entender que aqui sou eu que mando, você tem que entender que aqui os papéis se inverteram. E ele não aguenta, né? O Bradley, como esse homem arrogante que ele é, ele simplesmente não aguenta o fato da Linda ter o controle da situação e o poder ali naquele contexto. Mas agora ele vai ter que aguentar. A Linda tira ali a calça dele e a gente entende que ela coloca as partes íntimas dele pra fora, levanta uma faca. Faca essa que ela diz ter vindo da corrente do mar, que apareceu ali na praia. E ela começa a cortar, assim, o coisa ali dele. E a gente só vê as lágrimas escorrendo no rosto do Bradley, né? Porque como ele tava paralisado, ele não tava vendo nem sentindo nada. Então, ele achou também, assim como a gente, que ela tava cortando fora o pênis dele. E dá, gente, uma jorrada ali de sangue. Mas, no fim, a gente vê que ela tava apenas cortando um rato ali, que não era a parte íntima dele. Ufa. Depois disso, claro que ele fica bem pianinho ali com ela, ele tá traumatizado, né? O clima fica um pouco estranho e tudo piora quando a Linda vai sozinha explorar a ilha e, naquele lugar que ela tinha avistado o barco, ela acaba avistando outro barco de novo. E dessa vez era a noiva do Bradley, acompanhada de um cara que estava ajudando ela a fazer buscas particulares, porque já tinham até desistido de procurar por eles. A Linda fica tipo, nossa, que bom, vocês acharam a gente, uhul. E a noiva do Bradley pede pra ser levada até o noivo, né, que nossa, eles estavam muito felizes, finalmente
tinham achado, que não sei o quê. E a Linda vai guiando eles até o acampamento. No caminho, eles têm que passar por um penhasco ali que a Linda escolhe intencionalmente pra fazer a noiva do Bradley cair e morrer ali. Ela não queria que ninguém atrapalhasse aquela lua de mel que já tinha se transformado em uma situação que ela tava gostando ali de ser superior ao Bradley depois de toda a humilhação que ela tinha passado no escritório. Então ela não queria que aquela situação acabasse, ela não queria que aquele contexto acabasse. E então a noiva do Bradley cai do penhasco. O moço que tava com ela tenta ajudar, mas acaba indo junto também quando a Linda dá uma pedrada na cabeça dele e os dois caem do penhasco e morrem. Uma das últimas chances deles serem resgatados tinha acabado de ir por água abaixo, literalmente, mas a Linda já tá tão envolvida naquela coisa ali que ela quer ficar ali. Ela não quer voltar pro escritório pra voltar a ser humilhada e continuar não sendo promovida. Porque é isso que vai acontecer, né? Provavelmente quando eles voltarem, vai voltar tudo ao normal. Quando a Linda volta pro acampamento, ela tá muito estranha, afinal, ela tinha acabado de matar 2 pessoas e ela fica uns dias ali meio deprê, meio mal. Ela chega até a ter uma visão assustadora com a noiva dele, acho que é Zuri o nome dela, gente, Zuri. Tem um baita de um jumpscare nessa parte que o Lucas, meu namorado, deu um super grito no cinema e foi muito engraçado, mas ninguém ouviu porque todo mundo grita no cinema, o som é muito alto, né, gente? Mas ele deu um baita gritão. O Bradley percebe que a Linda tá estranha e ele acha isso estranho também. Ele fica perguntando o que tá acontecendo, falando que eles precisam caçar de novo e tal, mas ela tá bem pra baixo. Então ele fala, tipo, beleza, eu vou tentar caçar sozinho, né? Ele pega a faca dela ali e sai caminhando. Quando, de repente, na areia da praia, ele vê a mão da Zuri ali pra fora. E ele tinha certeza que era a noiva, porque tava com um anel de noivado que ele tinha dado pra ela, que era um anel lá bem específico, um baita de um diamante. Então ele fica tipo, como assim? O que aconteceu, né? Tipo, ela... Por que ela tá aqui, morta, na praia? Ele fica desesperado ali e volta pra poder confrontar a Linda. A Linda começa a falar que foi um acidente, que a Zuri tinha aparecido lá e que ela tava guiando a noiva até o acampamento quando ela simplesmente caiu do precipício. Só que o Bradley não compra essa e nesse momento começa uma grande perseguição. A Linda foge até uma região ali mais perto da selva. Os dois têm uma baita de uma luta ali, que é puxa cabelo pra cá e arranca o olho, arranca couro cabeludo, uma coisa de doido. Até que ela consegue dar uma facada no Bradley e ele sai correndo mais selva adentro em direção àqueles cipós venenosos que a Linda tinha falado, lembra? Pois é, só que nessa região, ao invés de encontrar cipós venenosos, o Bradley encontra uma mansão gigante na beira da praia. Ele fica tipo, como assim, né? O que tá acontecendo? Ele entra ali na casa, machucado, pega uma água ali na geladeira pra beber e uma voz começa a falar pelo sistema de segurança da casa. E é a Linda que começa a falar ali e a contar toda a verdade pra ele. Ela confessa pro Bradley que já faziam semanas que ela tinha visto um barco que poderia resgatar eles e que esse barco tinha pessoas chegando ali naquela mansão. Essas pessoas eram funcionárias de um grande empresário lá, rico, o dono da casa, e eles estavam só deixando alguns suprimentos por lá. A casa estava vazia, inclusive foi lá que ela pegou aquela faca e nesse momento ela até zoa ele, chama ele de burro por ele ter acreditado que uma faca veio da correnteza. Ela diz que queria ficar naquela ilha com ele, que as coisas eram bem melhores lá, que essa que era a vida boa e que tava tudo indo bem até a noiva dele aparecer lá e atrapalhar tudo. Por isso que ela matou a moça. Pois bem, a Linda aparece ali pro Bradley com uma arma na mão e ele, desesperado, fala: não, para, é isso mesmo, me perdoa, você tem razão, essa vida aqui é muito melhor, eu não quero voltar para aquele escritório, coisa nenhuma, aqui é a vida de verdade, eu quero ficar aqui com você, eu amo você. E a Linda, gente, tava quase comprando esse papo. Só que ela percebe que ele tá com um chifre de uma estátua de touro que tinha ali na casa e ele vai tentar atacar ela e matar ela, né, gente? Só que quem se dá bem ali no final, claro, é a pessoa mais preparada, capacitada, inteligente e diva, que é a Linda. E ela dá uma macetada ali no crânio dele, como se fosse uma tacada de golfe com toda a força. Corta pra ela um ano depois jogando golfe. Olha só, um esporte que ela tinha aprendido a gostar agora como a superstar que ela era. Porque sim, ela se tornou uma celebridade, rica, diva, autora de livros, única sobrevivente de um acidente de avião terrível que tinha conseguido escapar daquela ilha em uma jangada. Aparentemente, a jangada dela deu certo, né? Ao som de One Way or Another, que eu amei, porque, gente, essa música era um hit de Meninas Malvadas
Malvadas, que foi o filme que projetou a Rachel McAdams pra Hollywood. E é um filme que eu amo, eu já vi ele mais de 347 vezes. Eu amei que essa foi a música escolhida pra entregar esse final bafo do filme Socorro. Amei, amei, amei. Amaram? Bom, a ideia do filme Socorro não nasceu como um projeto pessoal do Sam Raimi do zero. Ela chegou até ele como uma proposta de história criada pelos roteiristas Damian Shannon e Mark Swift, que é a dupla por trás do filme Fred vs Jason, que apresentaram o conceito para a produtora dele, com a participação direta da presidente da Raimi Productions, a Zainab Azizi. A Zainab contou que quando ouviu a premissa, e especialmente a personagem Linda, ela teve certeza de que o Sam Raimi precisava escutar aquilo, porque o que mais pega ele é o personagem e a dinâmica humana, não só a situação de terror em si. Lembrando que o Sam Raimi dirigiu títulos marcantes do terror, como Evil Dead, de 1981, Evil Dead 2, de 97 e Arraste-me para o Inferno, de 2009. Quando o diretor ouviu o pitch, ele se interessou justamente pelo que torna o filme diferente. Não são só duas pessoas presas numa ilha, mas dois adultos cheios de atrito, mágoa e jogo de poder, obrigados a conviver e a depender um do outro. E a relação vai mudando conforme a sobrevivência aperta. Em entrevistas, ele disse que o que chamou a atenção dele foi o fato dos protagonistas serem complexos e estarem em conflito o tempo todo, e que a proposta era absurda e original ao mesmo tempo. Depois disso, o projeto entrou em um caminho típico de Hollywood. O Sam Raimi e a Zainab levaram a ideia adiante e em 2019 o filme chegou a ser anunciado como um thriller que se passava numa ilha, com ele na direção em um arranjo inicial com a Columbia Pictures. Só que o desenvolvimento levou anos, passou por mudanças em que foi decidido se ele ia direto pro streaming ou pro cinema, e o próprio Sam Raimi comentou que foi um processo longo até o filme virar algo que ele realmente sentiu, que ele se apaixonou e quis fazer do jeito certo. As gravações rolaram no início de 2025 em Los Angeles, na Austrália e na Tailândia, e contam que os bastidores exigiram bastante esforço físico dos atores. Maquiagem pesada, cenas de desgaste, sol, sujeira, água, sangue cenográfico e aquela cara de sobrevivente cansado o tempo todo. Tem que estar pouco cansado pra ter essa cara também, né? Não só maquiagem. Inclusive, pra essa questão de todo o sangue e efeitos práticos, o Sam Raimi fez questão de estar ali como alguém ativamente presente nas cenas. Ele não ficou só olhando as coisas pelo monitor e mandando alguém jogar o sangue. Muito pelo contrário, ele conta que ele mesmo assumiu várias dessas ações práticas de jogar água, sangue, vômito fake, porque se alguém erra o timing ou a quantidade, você simplesmente perde o take, estraga a maquiagem e vira um inferno refazer. Então, além de dirigir, ele virou praticamente o operador oficial de todos esses fluidos nojentos, garantindo que a cena ficasse do jeito que ele queria. E tem uma coisa que ele fez, gente, que é engraçada, mas deu dó, tadinho. Rola uma cena, né, no momento em que o Bradley tenta se virar sozinho sem a ajuda da Linda e falha miseravelmente, em que ele tem que comer um inseto nojento, que é tipo uma barata gigante. Então, o que acontece? O Sam Raimi falou pro Dylan O'Brien que na cena ele teria que comer um inseto de verdade pra poder deixar o ator com mais nojo e a cena ser o mais real possível ali. Só que no fim das contas, era um inseto cenográfico comestível feito por confeiteiros da Tailândia. A intenção ali era mais botar o ator no clima do que traumatizar ele, e no fim deu tudo certo, né? Cena nojentíssima, inclusive. Socorro estreou na sexta passada, dia 30 de janeiro, e só no seu primeiro fim de semana de estreia ele já faturou mais de 28 milhões de dólares mundialmente, além de ter recebido boas críticas de especialistas e também do público. Eu gostei bastante, gente, achei um bom filme. Ele não é aquele filme de terror que você vai sentir medo e se assustar. Acho que vocês perceberam que não é esse tipo de filme, né? Ele coloca o público bem do lado da protagonista Linda, mostrando como ela sofre com o machismo no trabalho, com a humilhação e com o peso de estar num ambiente totalmente tóxico, principalmente não se encaixando ali no que esperam de você. Pra passar essa sensação, ele usa muitos closes bem de perto mesmo, tipo, focar em mãos, rostos, detalhes e reações, não só para causar repulsa, mas também para fazer a gente ficar perto de personagens desagradáveis e perceber o quanto a Linda tá frágil naquele momento. Quando a história vai pra ilha, o filme mantém esse cuidado. Rapidinho a gente entende como que é o lugar, o que tem de bonito, o que tem de perigoso, quais são os desafios para sobreviver. Essa apresentação da ilha é bem clara e ajuda a construir a relação de gato e rato ali que rola entre a Linda e o Bradley, porque ali os dois começam
a disputar espaço, controle e sobrevivência. E quem carrega muito disso é a Rachel McAdams. O filme dá várias situações diferentes pra ela brilhar. No começo, ela parece mais ingênua e triste por ser tratada mal no lugar onde ela se esforça demais. Depois, quando chega a parte de sobrevivência, ela vira outra pessoa, né? Com energia pra poder montar o abrigo, tentar fazer fogo, criar soluções e correr atrás de comida ali. Ela resolve tudo. O legal é que o filme também brinca com a imagem mais romântica que muita gente associa a Rachel McAdams por causa de filmes que ela fez, como Questão de Tempo, Diário de uma Paixão, principalmente, que é um filme bem marcante dela. O Sam Raimi usa essa expectativa do público pra criar um contraste com o chefe dela, vivido pelo Dylan O'Brien. Ele é bonitão, carismático, mas ele também é um babaca. E o diretor deixa a gente o tempo todo na dúvida se a Linda vai cair ou não no papo dele. Porque, né, esse tipo de relação tóxica muitas vezes mistura abuso com migalhinhas de gentileza que a pessoa dá ali pra você, como se fosse uma compensação. Só que o Sam Raimi não deixa o filme virar só uma história de relacionamento. Ele faz questão de lembrar o tempo inteiro o porquê de a Linda tá naquela situação e joga isso na nossa cara com muito gore e muita nojeira. Os sustos vêm junto com aquele riso nervoso, porque ele consegue fazer o terror ter um humor meio cruel e irônico. E essa mistura não é só pra divertir, ela também serve pra cutucar as relações de poder, não só no trabalho, mas numa sociedade cheia de machismo e misoginia. Oh, wow. You know what? You're so done. Huh? Yeah, you're so fired. Oh, am I? Yeah. Oh, no! Gente, gostei muito de Socorro. Dei 4 estrelas pra ele no Letterboxd. Inclusive, me sigam por lá, se vocês quiserem ver os filmes aí que eu vou colocando. Enfim, vou deixar o link aqui na descrição. E vocês gostaram do filme Socorro? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like. E se aparecer o botão de hypar aí pra você, hype esse vídeo pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Me sigam também nas redes sociais, que lá tem muito mais conteúdo pra vocês. E é isso. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.